Será que eu destruí o consultório da médica porque eu era muito rebelde? Entrei no consultório da médica. Eu destruí o consultório da mulher. E a minha reação foi a pior de todas. Gente, completamente destruído. Essa história, como eu falei, termina de uma maneira bem triste. Oi, gente, tá começando mais um vídeo por aqui e hoje eu vou contar pra vocês como que eu destruí um consultório médico. Gente, isso é real. Eu destruí, isso aconteceu. Eu sei, eu sou uma pessoa tranquila, uma pessoa da paz, mas isso aconteceu e eu vou contar pra vocês como que eu cheguei a esse ponto. Esse é um quadro novo aqui no canal onde eu vou contar várias histórias tristes, legais, polêmicas, felizes, engraçadas. Enfim, várias histórias que não deu pra filmar, né, gente? Porque nem tudo dá pra filmar nessa vida. Ainda mais as histórias do passado, que, né, não faz nem sentido, já que nem tinha YouTube, nem Instagram, nem nada disso. Então eu ficava com essas histórias aqui guardadas na minha cabeça e pensei, gente, eu preciso compartilhar isso com a galera. Então se você gosta de uma boa história, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque esse é um novo quadro aqui no canal. E é claro que eu sei que vocês têm várias histórias pra me contar também. Quem não tem, né? Uma história legal, uma triste, uma constrangedora. Então já arrasa aí nos comentários pra eu dar coraçãozinho na sua história. Mas ok, Stephanie, como você destruiu um consultório médico? Você tava nervosa? Você estava com raiva? Gente, olha só, eu vou contar essa história. É uma história muito engraçada que termina de uma maneira bem triste. Olha só que loucura. Mas hoje eu vou falar da parte engraçada. Porque, sério, foi uma das coisas mais constrangedoras e engraçadas que eu já passei na minha vida. Então vamos lá, vamos começar logo com isso, porque eu tô ansiosa. Já deixou o like, já se inscreveu, bora começar, vamos lá. A história é o seguinte, gente. Tudo aconteceu quando eu tinha 14 anos. Será que eu destruí o consultório da médica porque eu era muito rebelde? Uma adolescente rebelde? Calma, fica aí pra você descobrir o que aconteceu. Eu tinha 14 anos e eu tava fazendo um tratamento médico porque eu descobri que eu tava com a glicose alta. Então o meu médico, uma pediatra na época, ele indicou uma médica muito famosa, uma médica muito renomada nessa área, assim, que tratava de adolescentes com esse problema. E eu comecei a fazer o tratamento com ela. Então, assim, era uma médica muito importante na área e ela tinha um consultório muito chique, muito bonito. Então guardem essa informação, gente. Ela tinha um consultório muito chique, muito bonito. Era uma médica muito importante na área e eu já estava fazendo um tratamento com ela. Então eu tava indo pro meu último dia de consulta com essa médica. Eu já estava ficando boa, já estava ficando tudo certo com os meus exames, mas eu tinha que acompanhar ainda, então essa era a última consulta com ela. É importante dizer, gente, que essa médica tinha Tinha porque eu destruí, né? Mas enfim, ela tinha um consultório muito chique e bonito que se localiza na Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro. Não sei se ela ainda tá lá, né, gente? Mas nessa época ela tinha um consultório por lá. Temos uma pequena visita. Oh, meu bebezinho. Eu sou um bebê, sabe? A Zona Sul sempre foi um lugar muito contramão de onde eu morava. E de onde eu moro também. Enfim, eu nunca vou pra Zona Sul. É muito difícil eu ir pra Zona Sul, sabe? Porque é contramão, porque é longe. Enfim, a gente não tem esse costume de ir pra Zona Sul. Então toda vez que a gente ia pra Zona Sul, era meio que uma farra, porque era um lugar diferente, que a gente nunca ia. Então era o evento, entendeu? Era o evento. E pra essa médica era o evento, porque a gente via um lugar diferente, coisas diferentes, lojas diferentes. Então era o evento. Eu e minha mãe, a gente sempre gostou muito de passear, né? Obviamente. Então esse era meio que um passeio. Quando a gente ia nessa médica, a gente aproveitava pra passear. Então a gente tava numa animação, gente, mas numa animação tão grande. Então saí da escola e fui com a minha mãe pra essa médica. A gente pegava o metrô e a gente ia conversando enquanto as estações iam passando e pá, e a gente chegava lá na Zona Sul, eu não sei exatamente onde era, mas a gente, era uma rua assim, cheia de lojas de rua e a gente ficava olhando as coisas e aí tinha umas lanchonetes que a gente falava assim, não, na saída vamos lanchar aqui, tipo assim, era a animação, era o evento, gente, sério. Agora segura essa informação, tá, toda que eu contei, que eu quero fazer uma janela aqui nessa história. Eu e minha mãe, a gente tem um pequeno problema, que é o quê? A gente tem ataque de riso, mas gente, não é um ataque de riso, legal, não, gente, a gente ri num nível que a gente não consegue parar, mesmo em situações muito extremas. Então a gente começa a chorar, a nossa cara começa a ficar muito vermelha, a gente consegue pensar, tipo, que droga que eu tô fazendo, mas a gente não consegue parar de rir. Então assim, guarda essa informação também, porque ela é importante pro decorrer da história. Eu e minha mãe temos ataques de riso, e quando estamos juntas, piora, porque uma olha pra cara da outra, e a gente fica rindo como se não houvesse amanhã. Mas voltando pra rua, né, pra aquela rua lá, toda diferentona, com várias lojas e várias lanchonetes, a gente fazendo planos, a gente olhando as coisas, o movimento, aquelas ruas diferentes, e nós chegamos no prédio da doutora. Aquilo já era um costume, como eu falei, eu tava fazendo acompanhamento com ela, gente, então nada de novo, eu entrava naquele prédio sempre, nos últimos meses eu tinha ido lá várias vezes, e entrei no consultório que tava vazio, né, ainda bem que estava vazio, então eu fiquei esperando pra ser atendida, a secretária tava sentada, ela me atendeu, pegou meus dados e tudo, e eu fiquei esperando pra ser atendida. Gente, eu lembro tanto desse dia,
tanto desse dia, que quando eu sentei, essa secretária, ela me perguntou do meu cabelo, porque eu tinha na época só essa parte aqui do meu cabelo pintado de louro descolorido, assim, mas era muito louro mesmo. E aí ela perguntou se eu tinha pintado de propósito, porque era bem retinho assim, sabe? Então ela perguntou se eu tinha pintado de propósito ou não, porque eu poderia ter sido loira, né, e tava deixando o cabelo crescer. Mas enfim, não, eu realmente pintei de propósito só aquela partezinha do cabelo. Eu respondi, eu tava lá super animada, porque depois a gente ainda caminhar por aquelas ruas e pá, eu tava super feliz, que era o último dia de tratamento e tudo mais. Beleza. Entrei no consultório da médica. Até aí tudo bem, porque eu também tava acostumada, e como era a última consulta eu já sabia que tava tudo de boa, graças a Deus, era só o que? Um check-up, então tava tudo maravilhoso. O consultório dessa médica, como eu falei, era muito chique, era todo planejado. Então a gente entrava, já dava de cara com uma mesa muito maneira. Ela ficava sentada ali, né, esperando o paciente. Atrás dela tinha uma janela linda pra vista e meio que uma mesa, não é uma mesa, tipo um aparador que tem um armário embaixo, um armário assim baixinho, com várias coisas em cima de receita, alguns medicamentos, algumas coisas assim. E do lado dela, né, de um lado assim, tinha a maca, né, que é onde a pessoa senta pra ela ser examinada. E do lado dessa maca tinha um biombo. Se você não sabe o que é um biombo, coloca a foto aqui, edição, por favor. O biombo é como se fosse uma coisa, uma cortina, mas tem uma estrutura, assim, pra você estar mais à vontade na hora da consulta com o médico. Então, geralmente você tem que tirar a roupa e tudo mais. Então, meio que é pra dar privacidade pro paciente. Então, tinha lá a maca, o biombo, e do lado do biombo tinha uma estante enorme, com vários enfeites, várias decorações, várias coisas, assim, de medicina. Então, era uma estante enorme com cérebros, rins, tudo de plástico, né, gente? Pelo amor de Deus, tudo uma decoração. Livros de medicina, corações, fotos de pacientes. Era uma estante enorme com todas essas decorações. E esse era o consultório incrível da médica que eu destruí. Gente, eu destruí o consultório da mulher. Calma, eu vou explicar. Então a gente entrou, a gente sentou pra ela começar a falar, perguntar como tinha sido os últimos meses. E eu expliquei e tudo mais. E ela fez algumas anotações. E aí tava tudo certo, né? Eu tô lá, super animada, já pensando no depois. E quando a gente saísse de lá, o que a gente ia fazer, onde a gente ia lanchar, onde a gente ia passear. Beleza. Até que chegou um momento que ela falou assim: Stephanie, senta lá na maca que eu vou te examinar. Levantei e fui. Então eu passei, né, pelo biombo, entrei assim, meio que no biombo, e sentei na maca. E fiquei esperando por ela. Ela fez mais algumas anotações e foi até mim. E aí ela foi, fez todos os exames que precisava, saiu e falou assim: acabou, pode se vestir, botar o sapato e vir. Nesse momento, gente, vocês sabem que eu sou uma pessoa estabanada, vocês sabem que eu sou uma pessoa assim. Nesse momento, eu tropecei na escadinha que tinha pra subir na maca e eu derrubei o biombo. Gente, só que o biombo tinha uma estrutura de ferro, não é ferro, mas enfim, como se fosse um ferro. E o negócio caiu em cima caiu em cima da estante com aqueles cérebros, com aqueles fígados, com aqueles corações de decoração. Simplesmente caiu tudo no chão. Gente, caiu tudo no chão. Todas as decorações. O biombo ficou atravessado no consultório dela. E a minha reação foi a pior de todas, gente. A minha reação foi horrível, porque eu tenho um ataque de riso, como eu falei, nas piores horas do mundo. E eu comecei a rir e eu não conseguia parar de rir. E o pior é que a minha mãe me viu, ela olhava pra mim e a gente ria e a gente não conseguia parar. O consultório dela tava completamente destruído. Gente, completamente destruído. A vergonha, gente, a vergonha ela não passa. Eu não consigo nem lembrar da cara da doutora. É uma coisa incrível. Eu não sei como eu consigo fazer essas coisas. Enfim, tava tudo praticamente destruído. Graças a Deus, nenhuma das esculturas lá do corpo humano se quebraram, porque poderia ser aquelas de gesso, né? Tem umas que são de gesso, sei lá, porcelana, não sei, poderia ser de alguma coisa que quebrasse. Graças a Deus, nenhuma quebrou, que eu saiba, né? Que eu saiba. Mas tava tudo espalhado, assim, pelo chão. Vários corações, vários cérebros, várias coisas, assim, aleatórias. Livros de medicina, tudo espalhado. E graças a Deus, a estante não caiu, né? Agora eu fiquei pensando, ainda bem, porque a estante devia ser muito pesada. Mas ok. Aí a gente começou a catar, né? Eu rindo que nem uma louca, e minha mãe também, mas a gente começou a catar as coisas pra colocar de novo na estante. A gente colocou as coisas na estante de uma maneira completamente nada a ver, porque tava tudo decoradinho, bonitinho, mas a gente tacou lá porque a gente queria fugir da situação vergonhosa, entendeu? Mas a gente colocou lá, eu levantei o biombo tava meio capenga, eu acho que eu quebrei, eu não sei se eu quebrei ou se ele desencaixou. Tava meio assim, sabe? Não tava na melhor forma dele, não. Aí, gente, a consulta continuou e esse é o problema. Eu provavelmente pedi desculpa pra ela, eu não lembro, mas eu devo ter falado desculpa enquanto tava catando as coisas, né? A pior coisa do mundo pra mim foi que a consulta continuou, tipo assim, não tinha acabado. Então eu sentei naquela cadeira pra ficar ouvindo a médica falar enquanto eu ria, mas eu não tinha controle de mim mesma, gente. Eu ria, parecia, sei lá, uma hiena, eu não sei. Eu ria muito e minha mãe ria também, a gente começou a chorar. A gente chorava, eu tava chorando de rir. Vocês têm noção do que é isso? A gente tava chorando
desesperando real. E a médica tentando passar as informações pra gente. E, sério, a gente saiu de lá sem nenhuma informação, porque a gente tava em transe, entendeu? A gente tava rindo muito. E aí, a médica lá começou a tentar falar. Eu acho que ela ficou mais pé da vida, ficou mais chateada, porque a gente não tava conseguindo entender o que ela tava falando, de tanto que a gente ria, do que a destruição do consultório dela. Porque ela repetia 600 vezes a mesma coisa e a gente não conseguia parar de rir. Gente, era uma vergonha, mas uma vergonha tão grande que eu nem sei explicar pra vocês o que exatamente estava passando pela nossa cabeça. Essa foi a história de como eu destruí um consultório médico. Foi sem querer, obviamente, né, gente? Vocês acham que eu ia fazer o quê? Mas essa história, como eu falei, termina de uma maneira bem triste, bem chata. Eu e minha mãe, a gente saiu de lá ainda naquela festa. Uhul, vamos passear. E a gente passeou, e a gente comeu, a gente comprou algumas coisinhas. E a gente voltou pra casa e nessa volta aconteceu uma coisa muito triste mesmo. Eu não vou contar essa história nesse vídeo porque já tá muito grande e também eu queria deixar esse vídeo aqui com uma coisa divertida, engraçada. Quem sabe no próximo vídeo desse quadro eu venho aqui e comento o restante dessa história, que é uma história mais triste, mais chata. Se você quiser muito essa parte 2 dessa história, comenta aqui, porque aí eu faço pra vocês. Vamos combinar assim? Comenta aí uma história constrangedora que você já viveu em um médico ou um hospital. Vamos colocar esse tema aí pra ver o que a gente vai encontrar de engraçado. Porque com certeza deve ter várias histórias constrangedoras. Eu não fui a única, não é possível, gente. Por favor, me confortem. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse novo quadro. Se você gostou muito desse novo quadro, já comenta aí. Eu quero mais esse quadro no canal, porque aí eu vou me animar e vou fazer mais vídeos desses com vocês. Eu tenho várias histórias, tenho histórias com Rebô. Eu tenho uma história muito boa com meu irmão, gente. Muito boa com meu irmão. Eu já até anotei pra eu poder não esquecer e contar pra vocês. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu comentário, que eu quero muito ver as histórias de vocês. Eu tô muito animada pra ver as histórias de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Yeah.